Evangelho de João, capítulo 12, os versos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 12, os versos de 1 a 3. Diz o seguinte a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Esse texto ele fala depois que Lázaro foi ressuscitado, havia um banquete, uma festa. Lázaro estava presente e ali Maria, irmã dele, grata pelo que Jesus tinha feito na vida da família, em ressuscitar Lázaro, ela pega um perfume precioso, um bálsamo de nardo puro, e ela vai, derrama nos pés de Jesus, unge os pés de Jesus, começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, numa devoção, num ato de adoração, e o texto vai dizer que a casa se encheu com o perfume do bálsamo. A casa ela ficou toda perfumada com o cheiro daquele perfume caríssimo que Maria derramou aos pés de Jesus. O que a gente quer compartilhar com a igreja hoje é o seguinte, qual é o cheiro da sua casa? O cheiro da sua casa. Todas as casas têm um cheiro. Cada casa, ela exala um tipo de perfume, que pode ser agradável ou não. Quando a gente chega numa casa, a gente sente o cheiro daquela casa, o perfume daquela casa, que às vezes é um cheiro bom, às vezes é um cheiro ruim, né? Algumas pessoas dizem que se conhece uma casa pelo banheiro, né? Você vai no banheiro, dependendo do cheiro do banheiro, você sabe como é que é a casa. Não sei se isso é verdade, mas dizem. A questão é, qual é o cheiro da sua casa? Qual é o cheiro do seu lar? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe 6 tipos de cheiros que pode ter uma casa. O primeiro cheiro é o cheiro de desarmonia nos relacionamentos. O primeiro cheiro que uma casa pode ter é o cheiro da desarmonia nos relacionamentos. Gênesis capítulo 27, os versos 4 a 7, o verso 41 diz o seguinte: E faz uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Assim, traze a caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: Vem próximos dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Aquela casa, ela tinha o cheiro da desarmonia. Isaac amava a Esaú, Rebeca amava
a Jacó. Jacó deu um tombo em Esaú, roubando a primogenitura dele. E na hora que Isaac ia abençoar a Esaú, Rebeca trama com Jacó para roubar a bênção. Jacó vai, se disfarça de Esaú. Isaac come da comida, o abençoa, e então Esaú chega. Quando Esaú chega, Isaac quase que tem um infarto ao saber que o irmão roubou a bênção do outro. Desejo maligno surgiu no coração de Esaú. Esaú, então, queria esperar a morte do pai, achando que ele ia morrer rápido, e ele falou: assim que meu pai morrer, eu mato Jacó. Isaac, ele foi traído por Rebeca, sua mulher. Foi traído por Jacó. Que cheiro horrível, o cheiro da traição. Que cheiro horrível, o cheiro da desarmonia no lar. Quais são os ingredientes deste cheiro? Filho contra pai, irmão contra irmão, pai contra mãe. Aquela família era uma família completamente desestruturada. Irmão odiava irmão, os pais tramavam um contra os outros, havia preferências pessoais, o pai amava mais um do que o outro, a mãe amava mais a um do que o outro, e no final só restava confusão naquela família. Uma família completamente desestruturada, sem harmonia, sem paz, em que o irmão deseja a morte do outro. Há um hino que diz o seguinte: muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Qual é o cheiro da sua casa? É o cheiro de brigas, de confusões, de desentendimentos, de traições? Como cheira a sua casa? Como é que é a sua casa? Qual é o cheiro dela? É de briga de marido com mulher, de briga de filho, de irmãos com irmãos, de briga de filhos com os pais, de pais com os filhos, de ser uma confusão, uma desarmonia? Qual é o cheiro da sua casa? O cheiro da casa de Isaac era o cheiro da desarmonia, da traição. Entenda o seguinte: não basta ser um homem de Deus para que a sua família seja abençoada. Isaac era um homem de Deus, era um patriarca, mas a família dele era uma bagunça. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas alguém já disse: Deus me livre ter a família de Davi. Mas ele era um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, isso não quer dizer nada. Se você não souber cuidar da sua família, a sua família pode ser uma família como a família de Isaac. De desarmonia, de traição, de briga, de confusão, de bagunça, de ódio, de desentendimento na família. Qual é o cheiro da sua casa? O segundo cheiro de uma casa pode ser o cheiro da imoralidade. Provérbios 7, os versos 17 a 19, diz o seguinte: já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe.
Quando a gente olha esse texto, a gente vê que o objeto daquela mulher era de conquistar um jovem inocente. Como era aquela casa? Era uma casa de adultério, de prostituição, de imoralidade, em que a mulher esperava o marido sair para poder traí-lo com o outro, para seduzir o outro. Olha o verso 26 e 27 vai dizer, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Uma casa em que a imoralidade está instalada, ela mais cedo ou mais tarde vai gerar morte. A Bíblia, ela nos ensina que o sexo foi criado para ser uma bênção no casamento. Antes dele ou fora dele, o sexo é uma maldição. O sexo é bênção no casamento. Antes e fora se torna uma maldição. E a gente conhece muitas casas com esse cheiro de imoralidade. 1 Coríntios 6, verso 15 a 20 vai dizer o seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus abomina a imoralidade, Deus abomina a prostituição, Deus abomina o adultério. E tem casas, tem famílias em que o cheiro da casa cheira a imoralidade, a adultério, a prostituição, em que marido trai a mulher, em que filhos vivem uma vida de prostituição. E, infelizmente, queridos, nós, como igreja, muitas vezes estamos entrando nesse modismo demoníaco, satânico. E muitas vezes a gente ouve de pai dizendo o seguinte: é melhor que a minha filha, que o meu filho tenha uma relação sexual aqui em casa, na minha casa, com seu namorado, do que vá para um motel para correr risco. E aí a gente não sabe por que a família é desse jeito. Porque a gente abre mão de princípios, de valores cristãos. Qual é o cheiro? Qual é o cheiro da sua casa? É o cheiro de traição? É o cheiro da infidelidade conjugal? É o cheiro de uma gravidez fora do casamento? É o cheiro de um amante, de uma amante? Qual é o cheiro da sua casa? Uma casa tem cheiro. E a gente diz o seguinte: não, mas isso não tem nada a ver. O senhor é muito cafona. Tem nada a ver, é a esposa do diabo. Tem nada a ver, é a esposa do diabo. Qual é o cheiro da sua casa? É o cheiro da desarmonia, da confusão, da briga? É o cheiro da imoralidade? E eu acho engraçado que tem casais crentes que acham o maior barato. É o maior barato.
ver filme pornográfico com o cônjuge, para depois tentar fazer aquelas acobracias sexuais. Sem moralidade. Deus abomina isso. Deus odeia isso. Qual é o cheiro da sua casa? Terceiro cheiro que a Bíblia ela vai trazer, que uma casa pode ter, é o cheiro da dor, é o cheiro de dor. Jó, no capítulo 19, verso 17 a 19, vai dizer o seguinte: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. A casa de Jó tinha um cheiro intolerável, o cheiro da dor. Tem casas que têm cheiro de dor, cheiro de sofrimento. A casa de Jó tinha esse cheiro. Ele enfrentou o caos, ele enfrentou a tragédia em várias áreas, morte na família, ele perdeu seus filhos, teve falência financeira, ele ficou doente da cabeça aos pés. Queridos, nem todo sofrimento é consequência do pecado. Mas Deus estava permitindo que Jó passasse por aquela situação. E talvez você esteja passando por situações de sofrimento, de dor, de provação. Talvez a sua casa hoje tenha um cheiro de provação, de sofrimento, de dor. Qual é o cheiro da sua casa? Casa de Jó cheirava a um intenso sofrimento, a intensa dor. Mas a gente precisa aprender com Jó. Ele vai dizer nos versos 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele, na minha pele, em minha carne, verei a Deus. Jó, mesmo no meio de todo sofrimento, Jó tinha a esperança e ele tinha a certeza que Deus ia intervir na sua vida, que Deus ia mudar a situação dele, que aquele sofrimento um dia iria acabar. Ele tinha certeza que Deus ia cuidar dele, ia agir na vida dele. Mas a questão é, qual é o cheiro da sua casa? Será que é o cheiro do sofrimento? De tragédias que se abateu sobre a sua casa, sobre a sua família, dor, sofrimento, desespero. Qual é o cheiro da sua casa? Pode ser o cheiro da desarmonia, pode ser o cheiro da imoralidade, pode ser o cheiro da dor, do sofrimento. Mas também, em quarto lugar, pode ser o cheiro de morte. João capítulo 11, verso 21 e o verso 39 diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu filho. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. A morte física é um problema muito sério para todos nós. A morte é uma inimiga, o ser humano não foi criado para morrer. A morte entrou por causa do pecado. E por mais que muitas vezes ela é desejada, ela traz sofrimento, ela traz dor, traz angústia. Tem casa que cheira a morte, por perder um ente querido, por perder alguém amado. E a tragédia da morte, ela se abate sobre a vida da pessoa.
e se a pessoa não tiver estrutura, e se a pessoa especialmente não tiver Jesus, ela pode acabar com a sua vida, ser completamente destruída. Eu lembro há muitos anos atrás, um casal da igreja ligou para mim, a filha tinha acabado de nascer, menos de um mês, a criança faleceu. Um desespero, uma angústia. Eles moravam em Niterói, no Rio, a gente foi lá para o Rio. A perca de alguém, o cheiro de morte, o desespero daquele casal, era um negócio terrível. Tem casa que tem cheiro de morte, que a tragédia da morte abateu, pegou. Quando a gente perde alguém, isso acaba com a gente. Às vezes você pode chorar, às vezes você não pode chorar. Quando minha mãe faleceu, a gente chegou no Rio para fazer o enterro, para ir participar do velório. E quando a gente chegou, um dos meus irmãos mais novos me abraçou, chorando, e falou, olha, a gente precisava de você aqui. E eu falei, eles não querem um irmão, eles querem um pastor. Meu pai chegou, me abraçou e falou, você vai fazer o velório. Eu não pude chorar. Porque o pastor tem que ser forte. O pastor tem que consolar. 3 meses depois, quando foi chegando o mês de maio, aí a ficha foi caindo. Aí foi aí que eu senti a morte da minha mãe. Mas tem casa que tem cheiro de morte, de tragédia, de perda, de perca, de perca. E se a pessoa não tiver Jesus, se a pessoa não tiver a esperança da ressurreição, se a outra pessoa que morre, se a pessoa não tiver Jesus, a morte ela é muito mais trágica. Porque ela traz separação definitiva, total e absoluta. Maria, ela faz uma declaração assim tremenda. João 11:32, ela diz, olha, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É o cheiro de morte. Tem casas que cheiram a tragédia da morte. E a gente experimentou muito disso nessa pandemia. Da morte, do cheiro de morte. Qual é o cheiro da sua casa? É o cheiro da desarmonia? É o cheiro da imoralidade? É o cheiro do sofrimento, da dor? É o cheiro da morte? Nossas casas têm cheiro. E a gente precisa descobrir como a nossa casa cheira. Qual é o cheiro dela? O quinto cheiro que a Bíblia vai nos mostrar é o cheiro da avareza. Êxodo 16, verso 19, 20 diz o seguinte, disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés,
e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Aquele povo estava com fome, queria comida, e Deus falou para Moisés, diz para ele que toda manhã eu vou mandar um maná. Eles vão pegar, vão comer, vão pegar o suficiente, e não pode guardar para amanhã. Não guarda para amanhã. É para um dia só. Mas as pessoas ali eram tão avarentas, tão agarradas às coisas, que eles pegaram o maná e guardaram. O que aconteceu? No dia seguinte, estava podre. Tem casa que tem cheiro de avareza, de pessoas que guardam demais, retêm demais, não querem ajudar, não querem compartilhar, não querem abençoar as outras, são avarentas. A Bíblia diz que a avareza é a idolatria. Tem pessoas que amam o dinheiro e não querem se libertar disso. Esquece aquele princípio bíblico de Jesus. É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Mas nós achamos que é mais bem-aventurado a gente receber, a gente quer ter, a gente quer reter, a gente quer guardar, a gente não quer dividir, a gente não quer compartilhar, a gente quer só para a gente. E aí a gente se torna avarento. Jesus vai dizer, dai e ser-vos-á dado. Esse é o princípio bíblico da prosperidade. Jesus ensina o seguinte, você quer ter? Comece a dar. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, transbordante subirá no vosso regaço. Jesus diz, quanto mais você der, mais você vai receber. Quanto mais você reter, menos você vai ter. E tem casas avarentas, que pessoas não querem compartilhar nada, não querem dar nada, não doam nada. Querem tudo para ela, não dividem nada, retém tudo. Não querem contribuir com nada, não querem ajudar em nada, não participam. Só querem saber o que eu posso ganhar com isso. Se eu vou ganhar, eu quero, mas se eu tenho que dar, se há alguma possibilidade de eu não ganhar nada, ou pior ainda de eu perder, eu não quero. Eu quero ter, eu quero reter, eu quero conseguir. Tem casos, as pessoas são extremamente avarentas, egoístas. E Paulo vai dizer, amantes de si mesmo, amantes de suas coisas. Não compartilham, não doam. Tem pessoas que só pensam nelas, no que elas podem ganhar. Eu me lembro que, há uns anos atrás, teve uma enchente lá em Campos, que inundou lá Campos lá, e na época era Benedita da Silva, que era governadora do Rio, e ela mobilizou as entidades para levantar recursos para socorrer os moradores de Campos. E na época eu era presidente do Conselho de Pastores, eles chamaram a gente foi para uma reunião lá no Rio. Várias entidades, polícia, tudo. E quem estava coordenando essa ação social era um pastor presbiteriano, amigo meu. E terminou a reunião, ele falou, Luiz, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Aí nós começamos a conversar, aí ele falou para mim, olha, Luiz, a gente está fazendo essa ação social, a governadora está mobilizando todo mundo, e nós chamamos uma entidade, a entidade tal para nos ajudar, e chamamos a pessoa responsável da entidade
para nos ajudar a socorrer o pessoal de Campos. O responsável veio, nós explicamos a situação, o que estava acontecendo, o que era preciso fazer. Ele falou, tudo bem, pode contar com a minha entidade, mas o que eu vou ganhar com isso? Ele falou, mano, isso é uma ação social. Ele falou, sim, mas o que eu ganho? O que eu levo? O que eu vou ganhar? Quero saber isso. O que eu vou ganhar com isso? Não, mas isso é uma ação do governo que está mobilizando? Sim, eu sei, mas o que eu ganho? Ele não estava preocupado com a tragédia de Campos, não estava preocupado com as pessoas que perderam suas casas, ele estava preocupado com o seguinte, o que eu ganho? E muitas vezes nós somos como esse camarada. O que eu ganho? Eu quero para mim. Eu sou avarento, eu quero reter, eu quero ter para mim. Tem que ser para mim. Então eu guardo. Moisés falou, olha, não precisa guardar, você vai ter, todo dia vai ter. Mas eu sou tão ganancioso, eu sou tão avarento, que não, eu tenho que guardar para mim. Querido, livre a sua casa desse cheiro de avareza, desse cheiro de cobiça, de ganância. Livre a sua casa disso. Aprenda a ser generoso. Aprenda a dar. Aprenda a ser liberal. Porque quanto mais, entenda, é um princípio bíblico, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A economia divina é diferente da economia secular. A economia secular diz você, para você ter, você tem que poupar. A economia divina diz não, para você ter, você tem que dar. Quanto mais você der, mais você vai receber. Qual é o cheiro da sua casa? É o cheiro da avareza, da cobiça, da busca desenfreada pelo dinheiro, pela busca do ter, de conseguir as coisas, e se esquece muitas vezes da própria família. Como o filho um dia chegou para o pai, que era médico, perguntou para o pai, pai, quanto que o senhor cobra lá no seu consultório para dar uma consulta? Ah, eu cobro R$ 300. Quanto tempo? 40 minutos. Ele está legal. No outro dia, o filho chegou no consultório do pai, chegou lá para a secretária, o que veio? Não, eu vim aqui conversar, estou pagando. Aí entrou, aí, mas filho, não, eu vim ter 40 minutos com o senhor, estou pagando para eu ter 40 minutos de tempo com o senhor. Querido, você fica correndo atrás de dinheiro. Seu filho, às vezes, gosta até de dinheiro, mas a sua presença é muito mais importante. Ter tempo para os seus filhos. Eu lembro um caso de um problema de uma família, em que a filha um dia falou para mim, pastor, o meu maior sonho da vida, o desejo da minha menina lá com seus 20 e poucos anos, o meu maior sonho da minha vida era um dia andar na praia de mãos dadas com meu pai. Meu pai nunca fez isso comigo. Nunca. Nunca. E depois ela lá com seus 20 e poucos anos, 30 anos lá, um dia ela falou para mim, pastor, meu pai andou comigo na praia de mãos dadas. Às vezes você está tão preocupado em ter, em ganhar, em conseguir, em reter, e você não percebe que você está perdendo coisas, perdendo sua família. Sua família fica cheirando a avareza e todo mundo fica avarento e ninguém quer cuidar de ninguém. Qual é o cheiro da sua casa? É o cheiro da desarmonia? É o cheiro da imoralidade?
é o cheiro do sofrimento, é o cheiro da morte, é o cheiro da avareza. Mas há um último cheiro que a Bíblia vai chamar a nossa atenção, que é um cheiro muito especial. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15 vai dizer: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Há casas que têm um cheiro especial, que tem o perfume de Cristo, tem o cheiro de Cristo, tem o cheiro do amor de Cristo. Há casas, e eu falo para vocês isso de cadeira, de 35 anos, 35 anos de ministério. Tem casa que você vai, e quanto mais rápido sair é melhor. Não estou falando casa de pessoas em Pernambuco, estou falando de casa de crente. Que o cheiro, que o ambiente é horrível. Mas tem casa que você vai, que você se sente tão bem, que você gostaria de morar ali, de ficar ali. Porque você sente o cheiro, sente o perfume, um perfume agradável, um cheiro abençoador. Você sente a presença de Deus ali. Você gosta, você tem prazer de estar ali. Há casas que têm um cheiro especial, porque ela tem o perfume de Cristo, porque o perfume de Cristo, o amor de Cristo, o cheiro de Jesus exala naquela casa, preenche todas as áreas daquela casa, e então quando você chega naquela casa, você sente paz, você sente harmonia, você pode chegar naquela casa atribulado, angustiado, cheio de problema, mas quando você chega ali, parece que você vai numa sessão de descarrego. Tudo sai, você sente paz ali. Qual é o cheiro da tua casa? Qual é o cheiro? É cheiro de desarmonia, de briga, de confusão, de problema, e só problema. De vez em quando eu converso com ela, amor, a gente tem problema. A gente tem um problema porque a gente vai conversar com os outros, meu marido não presta, minha mulher é ruim, é isso, meu filho é isso, coisa e tal. Eu não tenho filho, né? Então é um problema menos. Mas a gente vive no mundo da lua. Só tem problema. Só sabe reclamar. Reclama de tudo. E quando você olha para amor, eu acho que a gente não é normal. A gente não é normal. Porque os camaradas só reclamam, só falam de problema, e só de problema. Não consegue falar uma coisa boa da casa, não consegue falar uma coisa boa da família, não consegue ver só vê problema. Qual é o cheiro da sua casa? É de harmonia, de confusão, de problema, de briga, de mais briga, de traição, de sofrimento, de dor, de angústia, de desespero, de morte, de sofrimento, de imoralidade. Fulano, traiu fulano, já está com... O cara já dá no 15º casamento e o cara fala... Cara, se você casou com 5 mulheres e largou as 5 mulheres, cara, você tem que parar para pensar. Será que são as 5 que são ruins ou você que não presta? Tem alguma coisa errada aí, pô. 5 mulheres e nenhuma presta, e só você que presta, tem alguma coisa errada. Para pensar, coloca a mão na consciência. Qual é o cheiro da sua casa? De desarmonia, de imoralidade, de sofrimento, de morte.
de avareza. Mas a Bíblia diz que a nossa casa pode ter um cheiro especial, que é o cheiro do bom perfume de Cristo, o cheiro de amor, cheiro de harmonia, cheiro de paz, cheiro de alegria, cheiro da presença divina, cheiro da presença de Jesus na nossa casa, no nosso lar. Quando a gente chega na casa, a gente sente a presença de Deus naquele lugar. Qual é o cheiro? Qual é o cheiro? Quando eu pastoreava a igreja de Cabo Frio, a gente tinha reunião do conselho de pastores, ali toda semana ali no gabinete, a gente se reunia ali, conversava, brincava, orava muito ali. E aí um dia um camarada de uma igreja foi lá e terminou a reunião e ele falou: pastor, que negócio é esse? O que é? Que negócio é esse? E a gente entra aqui nesse gabinete, é uma presença de Deus tremenda, eu nunca senti isso na minha vida. Que coisa! Lógico, a gente toda semana está orando aqui. Qual é o cheiro da sua casa? É cheiro de paz, cheiro de harmonia, cheiro de alegria, cheiro da presença de Jesus na sua casa. Será? Aquela casa se encheu do perfume agradável. Se você deixar Jesus entrar realmente na sua casa, no seu lar, se você deixar Ele ser Senhor da sua casa, se você deixar Ele dominar a sua vida, a sua família, a sua casa vai se encher da presença dEle. E qualquer pessoa que entrar na sua casa vai perceber que é diferente. Você não vai precisar dizer nada. As pessoas vão entrar e vão dizer: aqui tem algo diferente. Tem algo especial. Que tipo é o cheiro da sua casa? Que tipo de cheiro tem a sua casa? É de desarmonia nos relacionamentos, de imoralidade, de dor, de morte, de avareza? Querido, querida, encha a sua casa com o bom perfume de Cristo. Encha a sua casa do amor de Deus. Encha a sua casa do amor de Jesus. Encha a sua casa do cheiro de Deus. Faça como Maria. Perfume a sua casa com o perfume de Jesus. Jesus é o melhor perfume. Faz com que a sua casa seja cheia desse perfume doce, desse aroma doce, suave, agradável, abençoador, que é Jesus. Seus filhos vão perceber a diferença. Seus amigos, quando entrarem na sua casa, no seu lar, vão perceber a diferença. Todo mundo vai perceber que a sua casa é diferente. Sabe por quê? Por causa do cheiro dela. Por causa da presença de Jesus na sua casa. Toda casa tem um cheiro. Se a sua casa cheira a desarmonia, se a sua casa cheira a imoralidade, cheira a sofrimento e dor, cheira a morte, cheira a avareza, você pode mudar o cheiro da sua casa. A nossa igreja, até um tempo atrás, tinha um cheiro de mofo. Ela não cheira mais a mofo. Você pode mudar o cheiro da sua casa. Só que você vai ter que fazer uma reforma na sua casa. Você vai ter que reformar a sua casa. Mas não há construtor melhor do que Jesus e o Espírito Santo para reformar a casa, para mudar a casa, para restaurar a casa, para mudar o cheiro. Mas você tem que contratar a pessoa certa.
Se você contratar Jesus para cuidar da sua casa, para mudar o cheiro da sua casa, ele vai fazer um serviço de primeira qualidade. E todo mundo vai entrar, como acontece na nossa igreja, no último culto que a gente teve aqui, no penúltimo culto, o menino chegou, falou para mim, pastor, quando a gente entrou na igreja, eu falei para o meu pai, pai, não foi nessa igreja que a gente veio da outra vez, não. Essa é uma outra igreja. É uma outra igreja. Está radicalmente diferente. Faça com que as pessoas falem a mesma coisa da sua casa. Se Jesus for chamado para ser o construtor, o reformador, o transformador da sua casa. Mude o cheiro da sua casa. Uma casa pode cheirar bem, mas ela pode cheirar melhor ainda se você arrumar perfume melhores. Se a sua casa já cheira bem, faça ela cheirar melhor ainda. Mas se ela não cheira bem, chama Jesus para ele reformar sua casa, reformar sua família. Faça isso. Curve a sua cabeça. Pai querido, o Senhor sabe qual é o cheiro das nossas casas. Qual é o cheiro das nossas famílias? Qual é o perfume? Ou se é perfume, ou se não é. Mas uma coisa sabemos, Pai. O Senhor pode mudar tudo. O Senhor pode reformar nossas casas. O Senhor pode transformar nossas famílias. Se o Senhor for convidado, assim como Jesus foi convidado para aquele casamento que estava se destruindo antes mesmo de começar, e por causa da presença de Jesus, tudo mudou. A tua presença na nossa casa, no nosso lar, pode mudar tudo. Porque o Senhor é poderoso para fazer uma mudança, uma reforma completa, total. Mas nos faça, Pai, ter a coragem de primeiro reconhecer como a nossa casa cheira. E em segundo lugar, de contratarmos o Senhor, de chamarmos o Senhor para reformar o que é preciso ser reformado em nossas casas, para mudar o ambiente, para pintar o que tem que ser pintado, para trocar o que tem que ser trocado, para fazer a obra que tem que ser feita para que a nossa casa tenha o cheiro do bom perfume de Cristo, para que as pessoas cheguem na nossa casa e sintam o cheiro de Jesus e tenham prazer de estar na nossa casa, independente dela ser bonita, de ser feia, mas é a tua presença que faz com que o cheiro dela seja agradável, Pai. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor venha reformar nossas casas, venha mudar, venha reformar, venha quebrar e venha reconstruir o que é preciso ser feito nas nossas casas, para que a nossa casa tenha um cheiro muito especial, o cheiro de Jesus, o cheiro do teu amor, a fragrância do teu amor, da tua presença, do teu conhecimento no nosso lar. É isso que pedimos, Pai, orando no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.